A NRF, National Retail Federation, é o maior e mais importante evento de varejo do mundo e reúne anualmente líderes e especialistas desse mercado para discutir o futuro do setor. Mas as tendências apresentadas por lá vão muito além desse universo e servem como um termômetro das mudanças no comportamento do consumidor, no uso de tecnologias emergentes e na evolução de modelos de negócio que afetam praticamente todas as indústrias. CEOs e executivos de grandes empresas como Nvidia, Sephora, Goldman Sachs, Walmart e Starbucks compartilharam suas visões sobre inteligência artificial, personalização de experiências, sustentabilidade e outras tendências importantes para o futuro. Eu sou Yuri Campos e para falar sobre os destaques da NRF 2025, que aconteceu agora em janeiro, estão aqui comigo o João Pedro Schmitz, gerente de inovação e trend spotter, e Igor Amorim, líder de inovação e coordenador de projetos, ambos da MJV, uma consultoria de inovação que participou diretamente da NRF como expositora e patrocinadora nas últimas 3 edições. E aí, Igor, e aí, João, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade, sejam bem-vindos ao Lab de Tendências. Olá, prazer estar aqui, meu nome é João, prazer, gente, todo mundo. Oi, gente, aqui é o Igor, muito prazer de estar aqui, agradeço pelo convite e animado aí para a discussão que a gente vai ter. Boa, inclusive vale reforçar aqui que vocês já acabaram de desenvolver um report, né, sobre as principais tendências que vocês observaram por lá, vocês estavam em loco no evento e a gente vai compartilhar depois esse link para download, quem quiser, no descritivo aqui do episódio onde você está ouvindo, inclusive também com as outras referências que a gente for citando aqui ao longo da conversa. E aí eu queria começar já perguntando para vocês sobre o grande tema que me parece ter, na verdade não do evento em si, mas o grande tema do momento, né, dos últimos 2 anos, aí, ou pelo menos desde o final de 2022, né, que é a inteligência artificial, especialmente inteligência artificial generativa. A palestra de abertura da NRF desse ano foi com a Nvidia, que é hoje a empresa mais valiosa do mundo por conta, né, de todo esse surf que ela conseguiu fazer dentro da tecnologia, né, que é uma empresa que desenvolve chips, semicondutores para o desenvolvimento de placas de inteligência artificial. O que vocês destacam aí de mais relevante dessa palestra e já também pegando assim, qual que foi o ângulo mais abordado em relação à inteligência artificial no evento como um todo? Olá, gente. Então, para mim, inteligência artificial é sempre um tópico muito quente, né, na NRF. Acho que em todas as conferências que a gente tem ido recentemente também, é até bem interessante que durante a palestra em si as pessoas até falam e AI e dados, né? Quando é que a gente vai falar sobre? Porque é algo que todo mundo quer ouvir um pouco. Acho que ficou muito marcante para mim, Igor, me complemente à vontade também, para mim ficou muito marcante o ponto de que AI não é uma estratégia em si só, né? Você não tem uma estratégia de AI, mas você tem uma estratégia de marca e de business como um todo que contempla essa nova tecnologia, né? Então, quando você está desenvolvendo tanto você pensar em AI, tanto para a experiência do consumidor e você desenvolver uma nova experiência muito interessante que possa ser suportada por AI, como também um olhar mais interno, assim, né? Não somente interno para esse consumidor final e experiências, mas um olhar interno de eficiência, assim. Então, a gente vendo a AI também sendo implementada para facilitar a nossa vida como trabalhador e dentro das empresas e como a gente pode viver um dia a dia mais tranquilo e mais fácil, suportado por AI, num certo nível. Para mim, esse ano, assim, considerando que a gente foi ano passado, né, eu e o João, me soou um ano como a inteligência artificial se solidificando. Porque antes ainda tinha muita expectativa e pouco resultado concreto sobre inteligência artificial. Esse foi um ano que as empresas estavam falando que elas já estavam começando a colher esses resultados positivos, né? Então acho que isso foi um diferencial para a gente desse ano. Foi um tema que absolutamente dominou, como o João falou. Não era que era um assunto que era às vezes abordado. Ele era sempre abordado nas palestras, né, nos conteúdos que a gente ia lá em algum momento, né? E, assim, outra coisa que também chamou a atenção foi o leque de opções que você pode utilizar inteligência artificial hoje em dia, né? Como o João mencionou, assim, tá indo para áreas, assim, de eficiência operacional, mas, além disso, tá muito envolvido com hiperpersonalização de produtos e serviços. Também previsão sobre campanhas publicitárias, se elas têm mais chances de dar certo ou errado, dependendo de X ou Y. Ajuda também muito na precificação, ainda mais no momento em que os mercados globais estão muito pressionados, né, com a inflação e a percepção de preço dos usuários, né, dos consumidores, não está batendo com
o que eles estão vendo na realidade, né? E um que chamou muita atenção para mim, acho que também para o João, foi da tentativa de análise preditiva de eventos climáticos extremos. Legal. Que as empresas estão vendo, assim, né, com a crise climática, o clima está ficando cada vez mais errático, então já estão desenvolvendo softwares que são equipados com inteligência artificial para tentar prever um pouco quando isso pode acontecer e fazer com que as empresas se planejam, né, evitem danos e mitigações e consigam trazer para o usuário o que ele está precisando. Então esses foram assim, alguns dos pontos que eu achei interessantes, falando de uma maneira mais geral, né, de IA aqui. Pô, muito bom. Inclusive isso reforça o que eu falei, né? Que as tendências que são apresentadas por lá, elas não são necessariamente apenas válidas para o varejo. Tudo isso que você falou aí é importante para qualquer indústria, né? Controle de preço, hiperpersonalização da experiência. Tem cases, assim, de empresas que compartilharam por lá dentro dessa área de como que elas estão usando a inteligência artificial e quais foram os resultados, assim, principais que elas tiveram até aqui. Bom, eu acho que um ponto muito relevante que você trouxe agora, Yuri, é em relação à NRF não ser realmente somente para varejo, né? Ela acaba, por essa frente muito transacional dela, tá muito essa proximidade com o consumidor, o varejo acaba entendendo muito esse consumidor final, tem uma resposta muito rápida desse consumidor final, e ele vai acabar pautando essa expectativa do consumidor, e a gente consegue entender um pouco mais esse consumidor para todos os outros segmentos e indústrias, né? Até na própria NRF mesmo, a gente tem, assim, todos os segmentos participando. A gente vê, né, financeiro, a gente vê seguros, a gente vê bens de consumo de todos os tipos possíveis, a gente vê muito de tecnologia também. Então, acho que existe uma presença meio global, assim, de empresas de todos os segmentos. E acho que um ponto também que o Igor trouxe muito interessante era a AI, então, e trazendo esses usos de AI, né, que você citou. A gente vê esses usos de AI muito interessantes associados à emergência climática e não somente a eventos extremos, né, mas às variações do dia a dia. Eu fiquei muito chocado numa palestra que a gente assistiu que 15%, hoje em dia, atualmente, só 15% do clima, né, de como a gente vê o clima é previsível entre um ano e outro, e se repete entre um ano e outro. 85% vai variar. E você não acompanhar essas variações para entender as mudanças que isso impacta no consumidor final, tem um prejuízo enorme. Assim. Se eu não me engano, alguns dos números que foram citados eram um prejuízo de mais de 1 trilhão. E foi muito falado quanto você usar a AI para entender essas mudanças climáticas e essa mudança do comportamento do consumidor em relação a essas mudanças climáticas, é algo que se paga, né, em algum nível, assim, você consegue ter esse retorno nesse investimento de forma muito rápida, e é muito interessante isso. Eu acho que numa forma mais simplificada também, né, a gente não só falando de uma AI extremamente robusta, fazer o acompanhamento do clima também, entender aonde está a variação na sua demanda, a variação no que você faz em relação ao seu consumidor, para você entender o que melhor ofertar para ele também nesse nível. E aí pegando de gancho, né, sobre a pergunta sobre os cases, até um que era uma plataforma, né, que eles mostraram lá que realmente executa essa análise preditiva sobre o clima. Retail Weather IQ, até anotei aqui. Então ela é uma plataforma que é vendida, ofertada às empresas, né, para que elas possam ter esse tipo de visão aí de análise preditiva sobre o clima. E assim, outras formas que a inteligência artificial foram usadas, assim, variam muito, assim, isso é bem interessante, né? Porque não é apenas a inteligência artificial generativa, que ela é uma coisa mais de ponta, né? Assim, mais pra, sei lá, gerar conteúdo, gerar imagem para os usuários, mas tem muita coisa de back-office, assim, né? Por exemplo, a Patagônia, que é uma marca que tem uma grande preocupação com sustentabilidade, inclusive, ela utiliza alguns recursos de inteligência artificial, na verdade, para a gestão interna das pessoas, né? Para eles conseguirem ser mais eficientes, né? Tanto em questão do que as pessoas fazem, quanto o output delas, né? Como elas se organizam. Então, elas usam isso mais internamente. Já a Pattern, que é já uma empresa aí do setor de beleza, utiliza para hiperpersonalização. Então, lá pegar assim, os recursos de inteligência artificial para eles conseguirem ver quais são as tendências mais interessantes do momento e trazer isso para o usuário. Então, assim, das palestras que eu vi assim, de cabeça, vocês me chamaram a atenção de um uso diverso, né? De inteligência artificial. O foco não foi necessariamente na generativa. Não. Tem muita... Teve generativa, com certeza, mas assim, teve muita também sobre segurança. Teve uma lá que eu vi também que unia inteligência artificial com computer science. Aliás, computer vision, que é essa visão computacional, que é basicamente você pegar scanners, câmeras,
acoplar com inteligência artificial e eles conseguem, na loja, trazer KPIs que geralmente você só tem no ambiente online, né? No de compra online. Isso é até muito interessante, porque acho que também foi uma das pautas que eu vi, assim, lá sendo discutidas. Esse anteparo entre a loja física, né? O presencial com o mundo virtual. Porque hoje, assim, as entregas estão ficando cada vez mais rápidas no mundo virtual, né? Do tipo, você pedir e chegar no mesmo dia. Uhum. Então, um questionamento foi como as lojas físicas podem competir com isso, né? E a resposta que deram lá não dá pra competir, tem que investir em outra coisa. Então, muitos assim estavam comentando de como a loja física está se movendo muito mais para aquela questão da experiência, de fidelizar o usuário, né? De fazer uma compra e venda que seja agradável, que seja memorável para o usuário, em vez de prometer uma entrega rápida, assim, no mesmo dia, que eles sabem que eles não vão conseguir competir, né? E aí, nesse sentido, a inteligência artificial ajuda, né, com essa visão computacional, para tentar ver o fluxo lá da loja, né? Ver, esse item aqui está sendo mais vendido, esse daqui está precisando repor mais rápido. E com isso consegue ter essa eficiência maior na loja, com a ajuda da inteligência artificial, e também ter métricas que geralmente a gente não tem em loja física, né? Porque loja física você não sabe quem está entrando, né? Quem está saindo. Então as lojas estão começando a fazer esses mecanismos, essas estratégias para tentar obter esses dados e com isso aí ter um maior impacto no negócio, né? Do que vocês estão... Fala aí, João, pode falar. Não, um ponto muito relevante que a gente tem, assim, um insight muito chave relacionado à AI generativa, né? É muito associado aos oráculos de marca, né? Hoje em dia tem falado muito sobre solidão, né? Pessoas em casa, a gente, né? Aqui a gente conectado, né? Online. E redes sociais e etc. A gente fala dessas câmaras de eco, né? Quando a gente fala das pessoas realmente distanciadas, não tão próximas, né? É um próximo não tão próximo. E a gente vê um aumento de solidão no mundo como um todo, né? E aumento de solidão, a gente viu também em algumas palestras aumento de raiva, né? Alguns dos sentimentos assim que têm brotado em relação às pessoas. E a gente vê a AI generativa como uma possibilidade de companheiro, né? E aí, dentro dessa possibilidade de companheiro, o que significa para as empresas é ela se tornando um oráculo de marca, né? Então, em vez de a gente fazer buscas e conversar com um site, né, do jeito que a gente entende hoje em dia a internet, a gente vai começar a ter uma jornada muito mais singular e personalizada, uma conversa muito mais complexa com uma AI que representa essa marca. E aí vamos ter uma conversa muito similar à que a gente tem com humanos, né? A gente até tem essa possibilidade de interagir com algumas dessas inteligências artificiais na NRF, e é bem interessante porque, né, elas respiram, elas gaguejam, elas mudam sotaque, é uma coisa bem interessante nesse sentido. E assim, uma coisa interessante com isso que o João trouxe é que as empresas elas estão se inspirando na experiência física, né, nos atendentes na loja para informar essas inteligências artificiais. Então é um mundo meio curioso, né? A gente está indo para um lado muito tecnológico, assim, inteligência artificial, chatbot, mas ao mesmo tempo esse mundo está se nutrindo do mundo real, né? Do mundo que já existia. Então tem muito essa preocupação, né? O que vai acontecer com os empregos, com as pessoas? E a gente, na verdade, observa que um depende muito do outro. Então, assim, não é um jogo de mata-mata, sabe? Parece realmente um jogo, assim, que as pessoas vão ter que aprender a interagir com a inteligência artificial no dia a dia, porque vai ser cada vez mais necessária, mas a IA precisa das pessoas para ter acurácia, né? Para ter uma aplicação que você sinta que é real. Acho que um insight muito importante de inteligência artificial também é como é que ela pode potencializar as capacidades humanas, né? A gente sempre pensar nela como nesse formato, né? Então, sei lá, a gente viu, por exemplo, o exemplo da Pets, né? Que é uma marca, uma Petco, que tem nos Estados Unidos, que é um varejo de pets, né? E que é muito interessante que eles conseguem, de fato... Tem aqui também, né? Eu achei até que não é brasileira essa Pets? Não, tem a Pets aqui, com Z, né? E tem a Petco. Petco, tá. E acho muito interessante da Petco que eles conseguem ter uma avaliação de todas as formulações, de todas as rações, de todos os produtos que eles têm. Então, você chega lá, esses são cases reais, né? Você chega lá, fala que seu cachorro está caindo pelo, algo do gênero, eles conseguem, em menos de 1 minuto, avaliar todas as rações e te oferecer qual é a que vai ter componentes que ajudam o pelo a crescer muito rapidamente, né? Imagina um ser humano gravar tudo isso ao mesmo tempo. E acho que nessa mesma pegada, o que é muito interessante é que a gente viu muito
a gente vê muito internamente nas empresas forecasting de AI, né? Então, como vão ser as previsões, né? Quanto a gente vai vender, etc. E agora a gente viu também uma extrapolação de cenários, né? Então, a própria AI, combinar diferentes respostas aos diferentes forecastings e cenários, criar esses cenários e ver como eles se desdobram em algum momento. Isso é muito interessante, assim, não substitui a tomada de decisão de um ser humano, claro, mas ajuda muito a gente a projetar possibilidades e desdobramentos daquilo, né? Então, eu acho que isso foi um passo além, assim, da AI realmente mapeando diversos cenários e de um jeito engraçado, assim, até me lembrou um pouco aquele filme novo da Disney que tem a ansiedade, né? Que tem as emoções, etc. Divertidamente, isso. E ela consegue imaginar diversos cenários e o desdobramento desses vários cenários. A AI realmente agora está trabalhando nesse formato, assim, né? Mas sem a parte da gente. Só a parte mais positiva da coisa. Eu gostei muito disso que você falou, João, do oráculo de marca, né? Porque você imagina, se ao pesquisar no Google você já gera dados que são muito ricos para as empresas terem uma noção, né, do perfil do consumidor e começarem a direcionar, personalizar a experiência com base nesse público. Imagina com o nível de interação que a gente faz com né, com o ChatGPT ou com outros softwares de inteligência artificial generativa, onde a gente coloca muito mais informação, né, informações sutis sobre nossos sentimentos, sobre, ainda mais dentro desse contexto de companheiros de IA, que de fato é um tema que está em alta. Isso gera dados absurdos, né, e dados muito mais sutis que, dependendo de como que for trabalhado, dá para até assustar um pouco, né, o nível de controle que eles podem ter sobre um dado perfil demográfico, né, sobre as nossas emoções e como que eles vão usar isso para nos vender coisas. E aí isso traz, eu acho que um dos temas, assim, só para né, dar uma amarrada aqui, nessa parte da conversa, que é o que eu ouvi vocês falando algumas vezes e que eu também vi pontuado bastante aí quando eu fui pesquisar sobre o evento desse ano, que é a personalização de experiência, né? Hiperpersonalização, de fato, foi um tema-chave desse ano. Vocês têm mais algum exemplo, assim, de como que está sendo implementado mesmo, de campanhas, de ações, né, de processos que estão sendo implementados por essas empresas para hiperpersonalizar a experiência com o consumidor? Eu acho que hiperpersonalização ela vem crescendo, né? E AI é realmente uma ferramenta que vai ajudar muito a aumentar isso, né? Então, você trouxe um ponto-chave na sua fala que foi associado a emoções, né? E é um nível mais íntimo desse ser humano, né? Esse conhecimento maior. E a AI vai ter esse papel, assim, em algum nível, né? Ela vai, nessas conversas em oráculo de marca, vão ser interações muito mais profundas, assim, né? Até muito interessante com um exemplo de um vestido de noiva, que uma plataforma de moda faz, é uma conversa muito complexa, né? Então, a noiva, em vez de colocar algo tipo um vestido de renda, ela coloca: eu conheci o meu noivo assim, assim, assado, a gente gosta das músicas tais, eu gostaria de me sentir... Ela fala como ela gostaria de se sentir associada a emoções. Olha que legal. Né? Extremamente interessante sobre essa ótica. E ele vai combinando isso tudo para entender as emoções dela e propor o que ele acha mais interessante para ela usar, né? E isso tudo numa conversa extremamente humanizada, né? Então, acho que esse ponto de dados e personalização vai chegar nesse ponto, e acho que uma estratégia crucial é a gente ter estratégias de dados muito redondas, né? Porque quanto melhor os dados que a gente tiver sobre esses consumidores, sobre essas pessoas, mais redondo vai ser o que a gente consegue oferecer de forma personalizada, né? Até um exemplo bem legal também foi a Sephora. Agora tem uma máquina com AI que consegue reconhecer todas as suas questões de pele, né? A Sephora sendo um varejo de beleza, né? Eles conseguem identificar todas as suas questões de pele, eles conseguem identificar o tom da sua pele exatamente, né? Para oferecer maquiagens, etc. E também se ela é acneica, se ela é seca, e oferecer quais são os melhores produtos que vão de encontro às suas necessidades. E ao longo do tempo, todos os novos produtos que são lançados, e etc., e coisas que possam ser relacionadas ao seu comportamento, né? Eles começam a te oferecer com base nesses dados que eles têm. Então, é uma jornada bem personalizada sua, né? A gente fala que é uma jornada meio individual de cada usuário, assim, a certo nível também. Essa questão da inteligência artificial generativa, ela gera uma certa insegurança, né, com
com como vão usar os meus dados, né? Isso, inclusive, foi uma coisa que foi muito discutida vi umas 2 palestras discutindo isso, né? Que está crescendo essa necessidade do usuário dele ter mais controle sobre as suas informações que estão indo para esses modelos de inteligência artificial, né? Então, algumas até sugeriram que, na verdade, são até métodos tradicionais, assim, né? Então, colocar em checkbox, assim, né? As informações que você quer ceder para a empresa, as informações que você não quer ceder, né? E a legislação também entra nisso, né? Então, é uma coisa que está sendo pensada, mas como ainda é uma tecnologia muito nova, né? A regulação ainda demora um pouquinho para ela alcançar, né? Vide, por exemplo, redes sociais, né? Que agora, de novo, está mudando o paradigma. Mas, então, é uma coisa aí que demora ainda um tempinho para ter esse reflexo, mas é uma discussão que está acontecendo, né? Queria ressaltar isso. Não, bem pontuado. Não, bem pontuado. Inclusive, a gente falou um pouco disso no episódio anterior, a macro tendências para 2025-26, que justamente, né, a União Europeia já está aí com um projeto de regulação de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos, né, nessa mudança política agora, já posicionou que não vai ter, então isso gera toda uma disputa geopolítica em torno da tecnologia. Acho que é um assunto que não pode perder de vista mesmo, né, porque isso vai influenciar a operação, assim, a implementação da IA nas empresas. Mas eu queria puxar sair um pouco da tecnologia aqui, entrar um pouco na questão de comportamento, até pegando o gancho, né, o João trouxe a Sephora, que é uma empresa, né, de produtos de maquiagem e tal. A gente estava até conversando mais cedo no off sobre uma tendência muito forte também dentro dessa linha, especialmente nas redes sociais, especialmente no TikTok, que é de gerações mais novas, geração Z, geração alfa, né, que essas pessoas aí com, né, adolescentes com 15, 16, 20, 22 anos, que estão procurando muito, aliás, nesse caso especificamente, adolescentes mais jovens, né, 13 anos, até uma situação preocupante, que estão procurando muito assuntos relacionados à skincare, até botox, a cuidados com a pele. Como é que essas empresas adereçaram esse problema? Como é que está essa linha assim, de comportamento no âmbito da beleza, né? Que eu acho que moda e beleza são 2 setores muito interessantes da gente observar quando a gente está falando sobre tendências, né? Porque são tendências que acabam extrapolando para outros setores, assim, também. Muitas vezes tendências nascem nesses setores e depois vão para outros setores, né? Para outras indústrias. Então, acho que é interessante a gente olhar um pouco para isso também. Acho que muito interessante esse tópico. Acho que todas as tendências aí, como você falou, elas se relacionam, né, em algum nível. Até interessante a gente ver que a gente vê alimentos todas elas se influenciam e se retroalimentam, né? A gente vê, por exemplo, uma tendência de alimentos muito forte. Então, matcha agora é uma moda, uma tendência de alimentação. E aí, quando você vê o matcha, tá no shampoo. Uhum. E acabou, né? Foi tão procurado no TikTok que tá com uma escassez na produção de matcha, né? Exato. Então... Pistache também, né? Pistache também, exato. Então, todas elas se retroalimentam, assim, num certo nível, né? Mas acho muito interessante em relação a essa parte de crianças, né, e adolescentes se envolvendo em o que seriam considerados, né, anteriormente coisas de adulto, num certo nível. Para mim, na minha percepção e de tudo que a gente acompanhou agora recentemente, tem muito a ver com a policrise, assim, num certo nível, e a resposta das empresas a isso, né? Então, a gente está vivendo numa policrise agora, né? Então, a gente fala de emergência climática, a gente fala de guerra, dilemas de saúde, permacrise, né? Do custo de vida está mais alto do que o que a gente consegue suportar, assim, num certo nível, né? A gente perde um pouco nosso poder de compra. E a gente vê essa crise toda trazendo sentimentos negativos, assim, num certo nível, né? Para o ser humano, solidão, né? Toda essa parte da gente se sentir mal, assim, num certo nível, né? Então, algo que a gente cria um mecanismo de como lidar com essa policrise, de certa forma, a gente vê essa parte de brincadeira, né, e de diversão, assim, num certo nível. Então, a gente vê que todas as experiências, né, de loja física agora, elas são divertidas, né, as marcas trazem muito essa parte de diversão. Até a ONU trouxe aquele dia de diversão como um direito, né, criou no ano passado, e a gente entende que a própria ONU diz que uma das ferramentas de lidar com a policrise seria essa parte de diversão. E aí eu entendo que, nesse ponto, as marcas, de uma certa forma, estão trazendo diversão para todas as idades.
E aí você acaba nesse adulto, né? Você, por exemplo, então uma das marcas de beleza, né, cosméticos, skincare que faz mais sucesso com as crianças é a Drunk Elephant, que é do grupo Shiseido. Então, se você reparar, toda a comunicação dela é muito colorida, muito divertida. Ela é feita para adulto, ela é cara, inclusive, assim, num certo nível de acessibilidade, né? Só que ela acaba, pela diversão e pelas embalagens, etc., ela acaba chamando a atenção de crianças. A Glow Recipe, que acabou de vir para o Brasil, inclusive, né, percebendo esse mercado muito grande aqui no Brasil também, ela veio no final do ano passado. Ela também tem essa mesma comunicação mais divertida, né? E ela acaba recrutando crianças, assim, num certo nível. E óbvio que também, além disso tudo, dessa diversão, né, que chama a atenção das crianças num certo nível e recruta essas crianças e adolescentes de uma certa forma, a gente percebe muito forte também o consumo de redes sociais, etc., que ele acaba perdendo um pouco esse limite da idade, né, entre as pessoas. Você consome o mesmo, se você eventualmente vai para um conteúdo de beauty ou de moda e etc., você vai consumir coisas muito similares a pessoas de diferentes idades, assim, certo? Então, você vai acabar sendo recrutado de alguma forma ou de outra. Tem uma coisa interessante, assim, também dessa relação geracional, é que, em alguns casos, acaba que a criança, o adolescente, né, o jovem, acaba atraindo os pais da experiência. Elas acabam vendo sobre por exemplo, alguma instalação na internet, alguma loja conceito, ou alguma coisa que tem um elemento de realidade virtual, realidade aumentada, né, que brilha os olhos, especialmente para crianças, e acaba que elas atraem os pais, pedem, né, para ir na loja, e os pais acabam consumindo. A gente viu um exemplo, né, que era muito interessante, que acho que era de uma montadora, né, João, de carros, que elas faziam skins e avatares, né? A Didu. Isso. E que atraía o público infantil, né? Aí acabava que eles iam na loja para interagir com esses elementos, e os pais acabavam, alguns, né, eventualmente, comprando um carro dessa montadora. Então, é realmente uma coisa que tá muito mais cruzada hoje em dia, sabe? Essa interação intergeracional, né? Mas sim, tem que... É uma linha tênue, né? Porque acaba que você acaba utilizando em alguns pontos crianças, né? Pra atrair, né? Pra esse ambiente de consumo. Mas, pelo menos, o que a gente tem visto é que... eles modulam essas experiências de uma maneira que tem um adulto próximo, né? Não é uma coisa que de ponta a ponta acontece com a criança ou adolescente sozinho, né? Então, não chega a ser preocupante como a gente viu em décadas passadas, né? De propaganda assim, direcionada exclusivamente para o público infantil. E essa parte de diversão, ela acaba sendo, né, uma ferramenta e é uma estratégia que todas as marcas estão usando atualmente de conexão entre gerações, de fato, né? Então, a gente está vendo atualmente, a gente vai ver nos próximos anos, né, uma passagem de renda muito grande dos boomers para as outras gerações mais jovens, né? Então, essas pessoas vão ter esse poder de compra né, aumentado num certo nível. E isso vai se reflete, de alguma forma, em você conectar essas gerações todas para você tentar ficar relevante entre as gerações mais jovens também. E uma coisa que vai, através de todas as idades, é essa parte de diversão, de você brincar e tudo mais, né? Então, isso está nas estratégias da maioria das empresas hoje em dia, que é muito interessante. Até um elemento muito legal é que algumas marcas estão se reinventando muito através dos jovens, né? Então, a Coach nos Estados Unidos, que é uma marca de roupa, né, bolsas, etc., ela começa muito com couro, né? Ela se reinventou completamente através de novas experiências, e uma das questões ela conseguiu chamar muita atenção da geração Z, ela está vencendo muito com a geração Z, e como ela tem diversas experiências em loja, a geração Z acaba visitando, e numa segunda... E eles trouxeram alguns dados sobre as visitas, né? As pessoas, no geral, passam 5 vezes mais tempo dentro das lojas da Coach por essas experiências interessantes do que elas passariam em uma outra loja qualquer. E quando elas voltam, é muito comum essas pessoas voltarem, elas trazem uma segunda pessoa, que pode ser um amigo ou pode ser um parente, uma mãe, um pai, etc., para que eles conheçam as experiências da marca também. E aí, de forma muito interessante, eles também expandiram, assim, acho que até é muito legal essa parte de experiência, né? A gente viu muito hospitalidade como uma tendência muito forte de expansão dessas experiências e novos modelos de negócio, né? E aí, até falando da própria Coach, eles expandiram para um clube de praia, então uma marca de roupa, né? Criou um clube de praia, criou um hotel, agora eles criaram uma companhia aérea, que não é necessariamente uma companhia aérea, mas eles pegaram um avião, toda uma coisa, você consegue entrar nesse avião e de um lado ao outro enquanto você consome coisas da marca. Então, assim,
é bem interessante essa expansão. Fora a hiperpersonalização dentro da loja e todas essas coisas e interessantes experiências que você consegue ter, assim, num certo nível. Eles expandiram essa linha esse portfólio deles, por assim dizer, né? E para encerrar aí o que o João falou, acho que uma coisa que ilustra muito aí a abordagem da Coach de outras lojas é que eu visitei uma loja lá da Coach em Nova York, como parte de tours, assim, do evento, e logo na entrada tinha um Tiranossauro Rex feito de bolsas de couro, materiais de couro, assim, nitidamente para atrair um público mais jovem, né? Sim. E é uma marca mega antiga, assim, então estão vendo maneiras bem interessantes, algumas pouco usuais, assim, para atrair o público mais jovem. Eu vi até um dado lá, acho que era da Disney, de que é muito importante para as marcas elas se conectarem cedo com as pessoas, assim, na infância, na adolescência, porque a chance delas continuarem a acompanhar a marca durante a vida inteira é muito grande. Ou seja, você convertendo mais cedo a pessoa, né, como usuário, como admiradora da marca, faz ela se tornar mais leal do que se fosse conquistada depois, né, na vida adulta, ou mesmo já com a idade mais avançada, né? Então, é interessante pensar nessa estratégia, assim, como eles enxergam essa questão da lealdade. Isso traz até um outro tópico que eu queria trazer aqui também, que é justamente, né, a palestra da Sephora, pelo menos uma das palestras, foi com Roblox, que tinha até esse nome Gen Z to Alpha, né, explorando o comportamento dessas novas gerações, e aí é muito legal, eu acho que vale destacar isso, né, Igor? As marcas que se conectarem mais cedo com esse público, elas vão ter uma possibilidade, uma chance muito maior de estarem presentes na vida ao longo de toda a vida, né, dessas pessoas, especialmente ali quando elas estiverem com poder aquisitivo maior, né, que forem mais consumidoras ainda. E aí entra o Roblox, que é um jogo, né, para quem tem filho, enfim, para quem estuda tendência de alguma maneira, conhece, sabe que é um jogo que tem muitas ações de marcas. 2020, 2021, né, que foi um período onde a gente estava falando muito sobre metaverso, falava-se muito sobre Roblox, mas hoje em dia eu não tenho visto assim tantas ações de marcas por lá, pelo menos não tenho visto, né, não tem surgido tanto nas minhas pesquisas. Como que isso está sendo colocado aí na NRF em termos dessa presença de marca nesses espaços, não só no Roblox, mas possivelmente em outros jogos, né, onde essas gerações mais novas estejam? Um ponto muito interessante, esse tópico é muito interessante, né, e o Roblox é um lugar de aprendizado, assim, a meu ver, né. Então, você entra no Roblox para você aprender sobre Gen Z e Gen Alpha, né. Um ponto muito interessante, aí, nesse exemplo da Sephora que você trouxe, é que a Sephora faz uma parceria muito grande com o Roblox para não só entender esses consumidores, para os consumidores opinar em cima dos produtos deles também. A Sephora tem uma marca própria, né? E dentro do grupo LVMH, que a Sephora é do grupo LVMH, né? Que é o grupo mais rico do mercado de moda atualmente, né? Eles também têm a Fenty Beauty, né? Que é da Rihanna, né? E a marca da Rihanna, eles apresentaram esse case lá super interessante. Uma subdivisão, que é a Fenty Skin, que é uma coisa para pele, e vários dos produtos e das embalagens foram criadas dentro do Roblox, com a comunidade do Roblox. Então, a gente vê essa parte tem um nome específico para isso, que seriam prosumers, são esses trava-línguas que tem vários, o consumidor que cria esses produtos. E você também tem uma subdivisão disso, que é esse consumidor que cria esse produto junto com a marca e ele pode vender parte daquele produto também, assim, num certo nível. Não é exatamente o caso desse da Rihanna, mas algumas das embalagens dos produtos foram co-criados lá. Então, acho que um ponto muito relevante, assim, de aprendizado é utilizar o Roblox como uma ferramenta de prototipação, de teste, de co-criação com o consumidor, né? Acho que é você trazer esse consumidor realmente para dentro da conversa. E acho que uma mensagem que ficou de todas as marcas que estão lidando muito bem com Gen Z e Gen Alpha é você trazer eles para o centro da conversa e ouvir de fato o que eles têm a dizer e quais são as necessidades deles, né? São gerações extremamente exigentes, né? São nativos digitais, então, assim, acho que um ponto só vai conseguir ter um sucesso muito grande com eles, quem de fato ouvir e trouxê-los e conseguir trazer essas gerações para tomada de decisão, assim, num certo nível também, sabe? Aqui eu vou destacar duas coisas. Uma aí super alinhado com o que o João falou e outra que mostra até um pouco uma outra possibilidade que está se abrindo agora. Primeiro que, assim, as redes sociais, assim, estão sendo uma fonte de dados, né? E
E falar que dados, abrir um pouco esse parênteses, porque é bem importante, porque foi uma coisa que a gente escutou muito, né? O João mencionou aí numa fala anterior, mas assim, para funcionar tudo isso que a gente tá falando de inteligência artificial, análise preditiva, etc., as empresas precisam de muitos dados, né? Não apenas dados internos, né, da própria gestão, dos próprios ativos, supply chain, mas como dados externos também, como clima, variantes econômicas, macroeconômicas. Então, para toda essa magia funcionar, a gente precisa de dados, e dados com histórico também, né? Tem uma coisa interessante que alguém falou um tempo, assim, foi de se a sua empresa começou a coletar dados e armazenar dados em 2020, vai considerar que a pandemia foi regra e não exceção. Porque você precisa de uma amostragem ampla, né? Para o modelo entender o que é padrão e o que é outlier, né? Então, assim, esse é um primeiro parênteses que eu queria abrir aqui da importância dos dados para tudo isso acontecer. E indo nessa linha, né, o TikTok é uma rede social que é fundamental para a coleta desses dados. A Shein, por exemplo, ela faz linhas inteiras baseadas em métricas, em dados que eles coletam do TikTok, vendo que as pessoas estão falando mais, consumindo mais. E assim, numa velocidade até assustadora. São produtos, assim, em linhas inteiras, feitas em questões de horas e dias, né? Não é uma questão assim, algumas empresas, né, do setor de moda fazem algumas por ano, né? A Shein consegue fazer milhares, uma coisa assim de outra escala. Então, assim, isso vem muito da análise dos dados que vem das redes sociais, né? E TikTok, né? Especialmente utilizado pela geração Z, tá aí para provar isso. Mas também tem outra tendência que apareceu, que acho que até um pouco... Porque tudo é ação e reação, né? Acho que vem um pouco em rebote justamente desse momento de alta digitalização, alta presença do ambiente online que veio com a pandemia. Que agora as pessoas estão querendo voltar às lojas e ter experiências mais imersivas lá, né? Então elas voltam para as lojas, para o ambiente físico, né, em contraponto às redes sociais, mas elas querem uma experiência análoga à que elas têm nas redes sociais, né? Então elas querem chegar lá e sentir que o que elas estão vendo já é um produto customizado para elas. Elas querem alguma coisa que traga entretenimento, né? Ou traga aquele estímulo, aquele fluxo de dopamina que é muito frequente quando a gente está usando rede social, né? As pessoas, especialmente as gerações mais novas, querem isso nas lojas. Então é interessante como eu acho que as tendências elas não estão se movimentando de uma maneira unilateral. Elas estão meio que indo para todos os lados, né? Alterando vários campos que a gente achava que era aquela coisa que ia ficar para sempre daquele jeito, né? Acho que um ponto muito interessante do que o Igor trouxe também em relação a dados, né, seria essa conexão da gente entender os dados através dos diferentes canais, né? Então, como é que você consegue conectar os dados desse consumidor de forma unificada? Então, ele está consumindo na loja física, ele está consumindo no online, você ter dados também deles em relação a redes sociais, você conseguir entender esse comportamento desse consumidor e conectar tudo que ele tem em todos os canais que ele te consome, né? Que ele te acessa de uma certa forma. Você deixar ele acessar da melhor forma que ele conseguir, da forma que ele preferir, né? Que essa pessoa preferir. E acho que um ponto muito relevante também é que os consumidores que consomem em diferentes canais, eles têm uma tendência à fidelização muito maior e a consumir muito mais, né? Então, quanto mais você conecta e não deixa essas pontas soltas, né? Eu compro muito online, eu vou na loja física, eles não sabem nem quem eu sou. Isso é um ponto muito relevante dessa experiência unificada, assim, né? Você não ter só uma estratégia omnichannel, mas você entender essa omnicanalidade como a conexão dos dados desse consumidor também, da experiência desse consumidor como uma coisa integrada. Acho que isso é um ponto muito relevante. E para encerrar aqui a fala, também é interessante ver como os próprios usuários, os consumidores, eles estão plurais em seus comportamentos. Uma mesma pessoa ela pode querer ir na loja para comprar determinada coisa, mas em outro dia ela vai querer receber em casa, sabe? Então é importante assim, perceber que os usuários eles não são monolíticos. Não quer dizer que num dia eles queriam daquela maneira, quer dizer que no outro eles vão querer daquela mesma maneira. Então as empresas também têm que reconhecer essa variabilidade que tem dentro das pessoas para que consiga atingi-las, né? Boa. Puxar um outro tópico aqui sobre a participação brasileira na feira. Eu queria que vocês comentassem assim, se teve alguma empresa de destaque lá, o que elas compartilharam, o que as empresas brasileiras estão fazendo dentro dessas temáticas aí que a gente discutiu.
tanto também da perspectiva de palestrante, como também da perspectiva de público, né? Que eu sei que é um evento que atrai muito brasileiro também. Essa parte é bem boa, o Igor me complementa também, assim. Acho que o Brasil vai em peso, assim, o que é muito legal. Eu fico extremamente orgulhoso de assistir, assim, a gente, né, de fato, antenado à inovação. O consumidor brasileiro é um consumidor extremamente exigente. A gente, no Brasil, como todos nós, somos extremamente criativos, né? As nossas estratégias de marketing são premiadas, a gente é extremamente criativo em tudo que a gente faz. A gente consegue ser exemplo e benchmarking para diversos países. E acho que um ponto muito legal nessa delegação enorme do Brasil é que você perguntou sobre os highlights, né? A gente tem a Lu do Magalu, ela está sempre lá e ela é a celebridade entre os brasileiros, né? Assim, todo mundo quer parar, quer conversar com ela e etc. E acho que um ponto muito legal para mim que chama muita atenção é que... Não, como que a Lu da Magalu tá lá? Um avatar que fica lá? Não, a própria dona da Magalu, a Lu. Não a Lu. E a Luísa Trajano, Isso. Luísa Trajano. Ela está sempre lá e ela é uma celebridade entre todos, assim. Todo mundo quer tirar foto, quer conversar com ela e etc. E ela está sempre lá assistindo todas as palestras, é bem interessante, assim, todo mundo bastante antenado no que está acontecendo ao redor do mundo. E acho que esse ano, o que me chamou muita atenção, o que foi muito legal, foi a gente ver muito os brasileiros, né, assistindo, e esse ano a gente estava muito nas palestras também. Então a gente teve o presidente das Havaianas lá, apresentando um case muito legal de social commerce. Então eu até ri na hora que eu falei, gente, eu vivi para ver um case de social commerce com a Havaianas e a Dolce & Gabbana, um case da Malu Borges, a influenciadora que ela esgotou a Havaianas em menos de 48 horas, uma collab que eles fizeram com a Dolce & Gabbana. E foi muito interessante ver isso. Havaianas com Dolce & Gabbana, e aí era a Malu Borges num case de dois mundos. e-commerce. E ela... A estratégia, aparentemente, era ele conectar a Malu Borges, né, que é supostamente a influenciadora que influencia outros influenciadores dentro do nicho de moda, e eles esgotarem tudo em 48 horas. Eles realmente não conseguiram, né, repor as Havaianas. Acabou tudo em 48 horas. Foi uma coisa um case de sucesso, assim, bem interessante. E acho que esse ano também foi muito legal não ouvir somente de alguns brasileiros que estavam lá. No passado a gente ouviu do brasileiro também que criou a experiência da Jordan, da Nike, né, que é toda a linha de basquete deles, que era muito legal também. Uma experiência de loja não transacional, que celebrava a cultura do basquete. Maneiro. Inclusive, essa marca tem o filme Air, né, que conta um pouco a história da criação da marca, que é muito interessante. E atualmente também, é a linha mais rentável da Nike, né, dentro das marcas que eles têm, assim, muito interessante esse case como um todo. Vale assistir o filme, vale pesquisar sobre, assim, é infinito sobre os aprendizados. E acho que um ponto muito legal também foi assistir as marcas brasileiras sendo citadas por não brasileiros, assim, né? Então, um ponto muito forte para mim foi muito legal, assim, sempre fico muito orgulhosinho no Brasil, foi ouvir a Farm Rio sendo citada em diversas palestras, assim. E eu, quando voltei, né, fui fazer uma pesquisa sobre, vi que a Farm Rio internacional agora está mais lucrativa do que a nacional, né? Conseguiu vender mais do que a própria nacional. Então, assim, a Farm realmente cresceu muito internacionalmente, né? E... eles viraram um case de Harvard ano passado. Exato. Eles estão gigantes. É muito interessante ver o início da estratégia deles e as pessoas não colocando muita fé no que eles estavam fazendo, né? E hoje em dia sendo uma marca com uma identidade muito forte que todo mundo reconhece, assim como a gente no Brasil, né? Você bate o olho, você sabe que é Farm. Isso está acontecendo globalmente, né? Então, um orgulhinho, assim, pra gente, como brasileiro. Aí fazendo coro com o que o João falou, assim, presença massiva dos brasileiros, segunda maior delegação depois da americana. Às vezes a gente andando nos corredores, a gente escutava mais português do que inglês. Inclusive algumas palestras, assim, os palestrantes, eles, mesmo que de outros países, né, ou dos Estados Unidos, faziam referência aos brasileiros na plateia, né, porque eles sabiam também que era um público ali muito presente. Então, isso daí foi muito legal, né? E aí tem uma coisa que o João falou que eu acho bem interessante, né? Dessa questão aí da marca, né? A associação com o basquete. É como também está sendo muito importante que as marcas entendam o contexto cultural em que elas estão inseridas, né? E consigam fazer uma deferência às pessoas que consomem, né? Essas comunidades. Para até estabelecer uma conexão mais profunda, né? Com as pessoas. Então aí também o que o João mencionou
com a Farm, né? E se você for visitar lá as lojas da Farm lá em Nova York, por exemplo, você vai ver que tem muito uma conexão com a cultura brasileira. Então, assim, as marcas, em vez de... Porque você pode pensar, uma marca ela vai querer se internacionalizar, vai querer apelar para vários públicos, então vai para uma coisa mais genérica, assim, que seja mais segura. Na verdade, não. A gente vê as marcas, assim, elas apostando na cultura específica daquele segmento, da cultura específica das pessoas que consomem, para falar, não, a gente conhece vocês, a gente sabe quais são as necessidades de vocês, a gente entende qual é o perfil de vocês e a gente está aqui como parceira para destacar isso, né? Na loja da Nike, aí, como o João falou, tinha muito disso. Da Farm, eu não visitei esse ano, mas no ano passado tinha lá a areia que eles trouxeram das praias brasileiras para colocar lá na loja, além do perfume da loja ser o mesmo, né, daqui do Brasil. Então dava um orgulhinho, né, da gente ver que a identidade brasileira ela não era excluída da marca, né? Ao contrário, era ressaltada. E acho que um ponto muito legal aqui do que o Igor trouxe também, conectando com outra tendência que eu achei muito forte lá, além dessa parte de comunidades, né, essa parte muito identitária, a gente viu muito, né, as marcas que estão tendo um crescimento muito grande, falando muito sobre autenticidade, né, e muito principalmente para varejo e bens de consumo, falando muito sobre social commerce e a relevância do social commerce, a autenticidade. E um ponto que me chamou muita atenção foi a gente perceber a relevância dos influenciadores novamente para a construção das marcas e crescimento das marcas, né? Então a gente muito falou-se sobre os influenciadores em um tempo, e aí em alguns momentos falava-se sobre é a queda, não vai ser tão grande mais, etc. E agora a gente está vendo um novo reenquadramento assim, deles, né? Então a gente viu muito a relevância dos influenciadores menores, né, dos micro-influenciadores, dos nano-influenciadores na construção dessa marca, né? Quanto mais autêntico e orgânico, melhor. E o quanto as marcas têm usado vídeos e essas plataformas de social commerce para isso, né? E até um ponto muito legal é que todas elas têm uma estratégia muito grande de TikTok commerce, né? A gente não tem aqui no Brasil ainda, mas muitas das marcas, e até ouvindo lá o pessoal da Havaianas que estava lá, falando que eles já estão construindo essa estratégia para caso chegue em algum momento, né? Quando chegar e acontecer esse TikTok commerce, todas as marcas estarem preparadas para essa demanda que vai chegar, que vai ser bem enorme, né? Assim, nos Estados Unidos, eles são responsáveis por uma parte bem considerável de vendas, né? Teve até a queda, a gente estava lá ainda, teve a queda de um dia do TikTok nos Estados Unidos, que já voltou no mesmo dia. Isso era um medo das marcas, né? Por essa parte de social commerce. Mas a gente entender essa relevância da autenticidade, da comunidade, da conexão com essas pessoas de forma orgânica, né? Com as marcas através de influenciadores e conteúdos, assim, redes sociais, de uma certa forma. Queria destacar aqui também um ponto aqui também para fechar, né? Como nessa relação, né, que as empresas querem cada vez mais próximas, né, com os consumidores, né, especialmente as aí das novas gerações, também está muito associado com a hiperpersonalização, mas uma hiperpersonalização in loco também, né? Tinha muitas lojas lá que a gente visitou que tinha oficinas dentro da própria loja, que a pessoa poderia chegar lá com tênis ou com uma jaqueta, por exemplo, e colocar algum adereço personalizado, alguma tag, algum badge, assim, que representasse a pessoa de alguma forma. Inclusive, tinha uma loja lá, Golden Goose, que é o ganso de ouro, né? Que essa era o foco primário da loja, não era nem vender peças, e sim a pessoa ir lá para personalizar ou até mesmo para consertar alguma coisa. Isso é muito importante para a fidelidade, porque é um motivo para a pessoa continuar indo na loja, né? Então ela não vai apenas comprar, ela vai voltar para consertar alguma coisa que está com defeito, deixar aquela peça mais diferentona para ela. Então esse é um elemento aí que também a gente viu que as lojas estão utilizando, né, como estratégia para aproximar as pessoas da marca. E é isso, tem um gancho muito legal também, essa parte que você falou de consertar, né, e etc. Além da hiperpersonalização como um todo, né, que você citou, que é bem interessante, é a conexão com sustentabilidade, né? Você ter a possibilidade de consertar as peças com defeito da sua própria marca, né? Até na União Europeia eles estão vendo essa legislação, né? Tá seguindo essa possibilidade de legislação de você ser eternamente, das marcas, as empresas serem eternamente responsáveis pelos produtos que elas criam, né? Então você pode ter passado anos depois de um produto ter quebrado e etc. E você tem que continuar consertando e arrumando aquilo. Você está contra uma suposta obsolescência programada e você está contra... Direito ao reparo, né? Um direito ao reparo, exato. E você
ter eternamente, você aumentar a vida desses produtos, né? Então isso foi uma coisa muito falada, inclusive, em relação à sustentabilidade, porque nos próximos anos a gente está, segundo a WGSN, a gente vai mudar a gente tem consciência da emergência climática para um mindset adaptativo todo mundo já sabe, já entende, já não é mais aquela coisa tão fraca, né, que algumas pessoas sabem, algumas não têm essa relevância tão grande, tão forte. Todos nós vamos ter isso muito forte, a gente vai para um mindset mais adaptativo, e uma das adaptações que os consumidores vão esperar das marcas é que prolongue a vida dos produtos e de tudo que a gente consome. Vamos para a nossa dica de ouro, que aí é João e Igor, né, um momento que eu agradeço demais a participação de vocês, aprendi bastante aqui nessa conversa, e pedir as considerações finais de vocês e também uma dica de conteúdo, um livro, um filme, uma série, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo aí, que vocês achem legal de compartilhar com a nossa audiência. Bom, eu acho que um ponto que foi muito interessante é que, independente, para mim, né, pelo menos, independente de tecnologia, independente das diversas mudanças que a gente está vendo de contexto, cenário e etc., de todas essas tendências que a gente vê combinadas, acho que continua uma máxima que se mantém, é você sempre trazer esse usuário para ouvi-lo, né? Assim, você entendendo como o ser humano se sente, né, em como ele reage a esse contexto todo, que a gente falou de policrise, de todo o resto, né, dessas disrupções tecnológicas que a gente está vivendo e etc., é você trazer esse lado muito humano nosso, entender essa pessoa e aí sim você responder, né, no que essa pessoa busca, no que essa pessoa precisa, e trazer essas pessoas para a conversa também, né? Para mim foi muito interessante também ver que marcas que estão fazendo muito sucesso estão abrindo diálogos muito grandes. A gente vê o crescimento de raiva, né? A gente vê a solidão das pessoas. Então, abrir diálogos com as pessoas está sendo um ponto muito legal, né? A gente está se humanizando de uma forma muito forte de novo. Então, isso para mim ficou muito marcante. E acho que toda essa parte de sustentabilidade também tomando uma força cada vez maior também para mim foi essencial, foi muito legal. Assim, a gente, no momento atual, principalmente, que a gente está vendo diversas empresas fechando suas áreas de diversidade, né, inclusividade e toda essa parte de ESG como um todo, a gente está também tendo uma oportunidade de várias marcas se posicionarem a favor e trazerem isso cada vez mais forte, né? Então, acho que isso para mim foi um ponto principal, assim. Uma leitura atual, eu diria que o nosso reporte está muito legal. Boa. Exato. Boa, vai estar aqui no descritivo do episódio. Tem feito também diversas NRFs in company, né, para os nossos principais parceiros, para as pessoas que a gente tem uma relação, e para quem quer conhecer a gente um pouco mais também, a gente vai e traz um olhar muito mais direcionado, personalizado. Então, acho que esse é um ponto muito legal também, é uma dica de assistir, de uma certa forma. Comigo, assim, uma coisa que se destacou, e aí tá meio um pouco na parte da dica, é o poder que as pessoas estão progressivamente tendo na tomada de decisões das empresas, mesmo que indiretamente, né? Porque, assim, cada vez mais, né? Acho que foi uma coisa constante que a gente falou aqui, né? O João falou agora na fala dele, da centralidade do usuário, de como as empresas coletam os nossos dados para planejar como vai ser a campanha delas lá de marketing, ou utilizam informações, insights que vieram de inteligência artificial para saber qual é o produto, a personalização, ficam de olho nas redes sociais para ver o que a gente está falando, comentando, vendo. Então isso indica que os olhos pra gente aumentaram, né? Então, assim, a gente mudar o nosso posicionamento, se a gente quer mudar o nosso posicionamento, ou a gente fazer X ou Y, isso tem um impacto direto como as empresas estão oferecendo serviços pra gente, né? Então, antes, a gente acho que saiu de uma lógica, assim, lá dos anos 2000, até mesmo antes dos anos 90, em que as empresas lançavam produtos e a gente apenas comprava, consumia e pronto, elas lançavam outro, a gente comprava. Agora a gente tem um papel muito mais ativo. Então a minha recomendação é da gente usar, né? E também a gente entender quais são esses novos elementos que estão em jogo para a gente conseguir navegar nesse cenário, assim, né? Que é complexo, né? Cada vez mais complexo de empresas, de ferramentas, né? E a gente conseguir fazer boas escolhas. Uma dica, assim, eu vou falar uma dica de filme, na verdade foi uma percepção minha, assim, de estar lá na NRF. Me lembrei muito daquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Porque parece, assim, cada vez mais o zeitgeist do momento, né? Muito. Da gente
não ter apenas assim, uma tendência ou um movimento acontecendo. Não, são vários acontecendo ao mesmo tempo, cada um influencia o outro, cada um invade uma área, uma área do conhecimento, uma área de atuação, uma questão cultural diferente, né? E esse cruzamento entre as coisas, assim. Então, de novo, acho que essa questão da complexividade que fica mais forte, né? Mas assim como o filme, tudo tem um fator humano muito importante, né? Então, assim, acho que é um filme assim, que mostra mesmo que de uma maneira poética, né? Lá voltada lá pra história da família. Eu acho que mostra muito o momento que a gente tá hoje, assim, de múltiplas coisas acontecendo e a gente tentando achar aí um fio condutor no meio do caminho, né? Boa. João, Igor, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está no Instagram, @CasaFirjan, e quinzenalmente aqui no seu agregador de áudio preferido para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Super obrigado, Yuri, também. Valeu. Obrigado e até o próximo episódio.